Eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para aqui tratar de um assunto que habitualmente eu não o faria, mas que diante da importância do órgão que veiculou este artigo, eu me sinto na obrigação de falar, e principalmente pelo fato de, na condição de pernambucano, o meu estado ter sido atingido por uma dose extremamente alta de preconceito. Eu me refiro ao artigo publicado na revista Veja desse final de semana pelo economista Cláudio de Moura Castro, que se chama 20 metros de profundidade, que trata do processo de desenvolvimento que vive hoje o estado de Pernambuco, em especial o Porto de Suape. Tive a oportunidade de ler outros artigos desse articulista, sempre tive por ele muito respeito e o considero uma pessoa equilibrada e culta. Mas, infelizmente, nesse artigo que ele publicou essa semana, não só demonstrou um grande preconceito que todos nós imaginávamos que fosse algo superado no nosso país, como também um certo grau de desconhecimento da história e da economia do nosso país, para tratar principalmente do tema Pernambuco. Ele começa dizendo que há 100 anos atrás Pernambuco era um dos epicentros do país, que vivia da economia da cana-de-açúcar, mas que era economicamente importante e culturalmente florescente, enquanto o estado de São Paulo não passava de um vilarejo provinciano. E depois ele passa a dizer que a indústria pernambucana hoje é frágil e acanhada quando é comparada com outros estados. É verdade. No entanto, em nenhum momento ele entra no mérito de por que historicamente isso aconteceu. Em primeiro lugar, o estado de Pernambuco, talvez ele não tenha conhecimento, foi historicamente muito prejudicado no desenvolvimento da sua economia, porque pelo nosso fervor libertário, pela nossa defesa da democracia, em 1817, perdemos o estado, uma parte do nosso território, para o que se transformou no estado de Alagoas, nossos irmãos alagoanos, porque queríamos a independência do Brasil e implantamos durante 45 dias uma república democrática em Pernambuco, na Paraíba e no estado do Ceará. Depois, em 1824, na Confederação do Equador, movimento dirigido pelo Frei Caneca e que tinha um objetivo libertário de constituição da República, Dom Pedro I nos deu como castigo a perda de todo o território equivalente ao Vale do São Francisco e uma boa parte do que hoje é estado de Minas Gerais. Além do mais, reconhecemos que ao longo da nossa história, especialmente no período da ditadura militar, fomos governados por uma elite muito mais afeita às páginas do Diário Oficial do que a luta pelo desenvolvimento do nosso estado, os chamados estadistas do Diário Oficial. Porém, o que fez com que Pernambuco e outros estados do Nordeste tivessem um desenvolvimento relativo mais difícil do que outras regiões do país foi exatamente a falta de visão e de políticas de desenvolvimento regional. O Brasil, no governo do presidente Lula, pela primeira vez nos últimos anos, começou a olhar para outras regiões, a olhar para o Nordeste. E hoje, no artigo, ele diz muito bem, Pernambuco é um estado com uma dinâmica de desenvolvimento muito grande. Temos hoje um estaleiro construído e 2 que serão iniciados, uma refinaria de petróleo, um polo petroquímico, uma empresa como a Hemobras, e naturalmente que um estado que ao longo de todo esse tempo não foi olhado pelo governo federal, foi olhado no governo Lula, tem hoje dificuldades como a falta de mão de obra qualificada.
o que na verdade é um bom problema para ser resolvido e não deve ser objeto de qualquer preconceito no sentido de tentar qualificar os trabalhadores nordestinos e pernambucanos como incapazes de, em recebendo essa qualificação, fazer com que estejamos à altura desse desafio, desse grande desenvolvimento. Hoje não temos trabalhadores qualificados porque não se investiu na educação nesse país. No governo passado, por exemplo, no governo do PSDB, as escolas técnicas foram fechadas, deixaram de ser construídas e hoje nós temos dificuldades concretas para que isso aconteça. Então, na verdade, eu me dirijo a esse cidadão porque faz, inclusive, referências desairosas aos empresários pernambucanos. Quando hoje nós temos, inclusive, empresas multinacionais que têm origem no estado de Pernambuco, como na Bahia, tem também empresas como a Queiroz Galvão ou a Odebrecht, que são empresas geridas da forma mais moderna possível e que mostram a capacidade de empreendimento dos pernambucanos, dos empresários pernambucanos. Portanto, como se trata de uma pessoa relevante, importante, que escreve para uma revista importante, a revista Veja, eu não podia deixar de aqui fazer esse registro, manifestar aqui a minha estranheza, acima de tudo, pela falta de conhecimento sobre o porquê estados como Pernambuco e outros mais chegaram a níveis de dificuldade no seu desenvolvimento, como vários deles chegaram, e que agora estão sendo resgatados por um governo que pela primeira vez nos últimos anos, como eu disse, começou a entender desenvolvimento regional como algo fundamental para o desenvolvimento de um país. E a grande demonstração de que Pernambuco, como o Nordeste, podem e sabem responder a esses estímulos é que ao longo dos últimos 3 anos, esses estados e a região Nordeste têm crescido mais do que o próprio Brasil. Portanto, senhor presidente, queria fazer essa referência, manifestar a minha indignação de que uma revista importante como essa possa ter um artigo com esse conteúdo, não faço aqui referência a quem o escreve, mas a esse conteúdo que tão somente demonstra preconceito, desconhecimento e, acima de tudo, a falta de uma visão do que é que o Brasil precisa hoje. O Brasil precisa hoje da união do seu povo, da unidade das suas regiões e de um trabalho que em conjunto se possa fazer para que nós possamos ter esse futuro a que sempre aspiramos chegar o mais rapidamente possível. Muito obrigado, senhor presidente.